seria o segundo, então não vai haver problema. Então, primeiro, queria agradecer a todos aí pela presença remota, por nos acompanhar. Bem-vindos ao webinário IPEA. Hoje nós temos como palestrantes dois grandes macroeconomistas, ambos foram do IPEA. O Armando Castelar Pinheiro saiu há mais tempo, já há alguns anos, ele é coordenador de Economia Aplicada do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. E o Eustáquio Reis, ele se aposentou do IPEA no início do ano, alguns dias antes da pandemia, né? Não sei se foi por acaso ou não, mas enfim, ele foi um dos últimos. Ele foi acho que o último seminário presencial do IPEA no Rio de Janeiro, se não me engano, foi do Eustáquio Reis. Ele fez um grande seminário e aí foi trabalhar em casa. Passaram alguns dias, todos nós fizemos a mesma coisa, fomos trabalhar em casa também. Então, ele está desde então participando ativamente do debate público. Ele e o Armando são muito ativos no debate público sobre macroeconomia e estão hoje aqui junto com a gente com esse desafio de falar do futuro da economia, de estratégias econômicas pós-Covid. Sempre é difícil falar do futuro da economia, acho que no momento atual é mais difícil ainda. Pós-Covid nós ainda não sabemos quando começa, né? Nós estamos ainda dentro da pandemia, né? E, então é difícil saber quando acaba e, acabando, de que modo isso vai se refletir na economia e o que as políticas macroeconômicas podem fazer para que a recuperação seja melhor e mais rápida e também mais sustentável. Então, esses dois economistas que hoje vão palestrar aqui para nós vão tratar desses temas. Primeiro a falar, como nós combinamos, vai ser o Armando Castelar Pinheiro, em seguida vai falar o Eustáquio Reis. Nós ainda estamos com um probleminha técnico com o Eustáquio Reis, não sei se ele já conseguiu ligar lá o áudio e o vídeo dele. Quando conseguir, seria bom dar um alô para a gente, mas nós combinamos que eu vou apresentar os slides aqui, vou passar os slides do Armando, ele vai me dizendo quando eu passo, e ele vai falando com a gente, tá? Então, deixa eu começar fazendo o compartilhamento aqui dos slides do Armando. Conseguem ver? Estou vendo aqui, por mim está aparecendo. Então, vou botar aqui em tela cheia. Maravilha. Então, Posso... por favor, a palavra é sua, Armando. Muito obrigado, Marcos. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui de volta, ainda aqui remotamente, falando mais uma vez aqui no IPEA. É um prazer enorme estar dividindo essa sessão com o Marcos e com o Eustáquio. Eu vou falar um pouco da forma como eu vejo a situação atual, mais do que qualquer outra coisa, o que eu entendo que ela diz sobre o pós-Covid, né? Eu, de propósito, não intitulei a minha apresentação de pós-Covid, porque acho que a gente tem que ter em mente a ideia de que talvez não exista propriamente nas próximas décadas um pós-Covid, né? A gente tem que sempre lembrar do vírus da AIDS, que está aí há quase 40 anos afetando, e nunca surgiu uma vacina, né? A gente aprendeu a lidar com ele, como a gente aprendeu fantasticamente a melhorar os impactos do Covid sobre a saúde, mas pode ficar, né? Então, acho que se a gente quiser pensar no pós-Covid, a primeira coisa é pensar que o pós-Covid pode demorar muitas décadas para acontecer. Como eu falei, eu vou tentar falar um pouco do que, sei lá, fazer um pouco de background do que está acontecendo com a pandemia, como eu vejo, o que está acontecendo com a economia e depois olhar um pouco mais para frente. Então, Marcos, se você puder fazer a gentileza de passar o próximo slide. São 12 slides, como eu falei a memória. Rápido. Isso aí é um pouco o número de mortes acumuladas para diferentes países ou regiões, acumuladas na semana terminando nesse dia
Esse é um dado que vai até 6 de agosto, o dado da Universidade de Oxford. Tá? Quando a gente olha o mundo como um todo, a coisa estabilizou na faixa de uns 40 mil mortes por semana. Não, é o anterior mesmo, esse aí. 40 mil mortes por semana, tá? Tá há algum tempo, mais ou menos, chegou a cair depois do pico na Europa, mas depois estabilizou ali, volta dos 40 mil mortes. Eu tendo a olhar mais mortes porque a testagem aumentou muito, então o número de casos não reflete adequadamente a disseminação da pandemia, né? Vocês veem que, apesar do mundo como um todo estar mais ou menos estável há algumas semanas, a composição em termos de países e regiões mudou completamente, né? Então, em verde aí a gente tem a Europa, subiu muito, atingiu um pico ali em meados de abril, depois caiu, está muito baixo hoje em dia, né? Se pensar que são acumulados em 7 dias. A Ásia está bastante controlado, tirando Índia e China, né? A China é aquela linha marrom lá embaixo, não chegou a ter esses parâmetros aí quase nada. O Brasil é o roxo, está parado desde o final do maio, na faixa de 7.000, 7.500 acumulado em 7 dias. E os Estados Unidos é o vermelho, que caiu bastante, teve um pico ali no final de abril, basicamente em Nova York, voltou, subiu. Se você olhar, então, o que hoje em dia cresce são basicamente economias emergentes, e a Índia, que aparece ali em marrom, claro, laranja, e o resto do mundo, que é basicamente África, América Latina e alguns países ali do norte da África e do Oriente Médio. Então, assim, o Covid, basicamente, hoje em dia, é um problema de países emergentes. Tem ainda, obviamente, nos Estados Unidos, como vocês acompanham, como eu disse, é o vermelho, que está ali nos 7.500 também há algum tempo, alguns dias. Mas, como no Brasil, dentro do próprio Estados Unidos, como dentro do Brasil, como vocês sabem bem, isso reflete uma disseminação dentro do próprio país, né? Então, no Brasil, a gente sabe que o Rio está em queda, São Paulo está estável, Minas está subindo, o Sul está subindo, o Nordeste está estável, a região Norte está caindo. Então, de diferente, tem uma dinâmica aí diferenciada em partes diferentes do país, né? Então, o agregado, na verdade, é uma média de histórias diferentes. O que eu acho importante desse slide, para fim da discussão da gente, é que aonde o PIB mundial se concentra, né, Europa Ocidental, Estados Unidos, Ásia, China, a pandemia basicamente está controlada. Se houver uma segunda onda, essa é uma possibilidade de algum ressurgimento com o outono do hemisfério norte, o impacto na economia vai ser muito menor, dificilmente a gente vai ter lockdown. No certo sentido, para a economia como um todo, eu acho que a pandemia está saindo de cena, ainda que setorialmente você, obviamente, tem histórias diferentes, o setor de turismo, o setor de transporte aéreo, hospedagem, isso tudo, obviamente, está sofrendo bastante ainda. Mas, no agregado da economia, a coisa está... a pandemia, no certo sentido, está saindo de cena, vamos dizer assim, o pior já passou. Marcos, por favor. Esse é um indicador que o JP Morgan faz, que é uma composição dos PMIs, né, o Purchase Management Index, de diferentes países. Aparece aí com o PIB, né, em laranja e o índice composto em verde, né? Laranja aí mostrar que ele tem uma razoável aderência com esse índice composto, seu PIB mundial. Obviamente, é um índice de difusão, tem que ser sempre levado com um pouco de cuidado, né? Não é um índice de variação de atividade, mas de dispersão da mudança assim, para cima ou para baixo. Mas, de qualquer forma, como fica claro, pelo menos esse índice composto do JP Morgan, ele já voltou para cima de 50, o que sinalizaria um crescimento do PIB aí, pelo menos já na ponta, isso vai até julho, já rodando numa coisa anualizada de 2%. Então, a gente já saiu na recessão mundial, de acordo com esse indicador. Essa é uma composição de serviços de indústria de transformação. Se a gente olha a decomposição, a gente vê que os dois, a indústria de transformação recuperou um pouquinho mais, mas não muita coisa. Serviços também está acima de 50, então é uma recuperação relativamente difusa, né? De novo, sempre lembrando, obviamente, que é um índice de difusão, não é um índice de
de intensidade. Então, a variação que aconteceu, se vocês olharem o eixo da esquerda, obviamente a gente foi para um patamar em abril que é completamente diferente de qualquer coisa que a gente experimentou antes, né? A grande crise financeira internacional está lá no lado esquerdo do gráfico, vocês veem que foi muito pior do que foi naquela época. Esse último número, como eu disse, é julho. A tendência é que o terceiro trimestre se tenha mundialmente uma atividade, uma forte recuperação da atividade. Não vai recuperar toda a queda, provavelmente, do que aconteceu em março e abril, mas vai ser um terceiro trimestre bastante dinâmico. O que a gente está vendo é que os estímulos monetários e fiscais que foram instituídos estão, em grande medida, sendo mantidos. Obviamente, há uma discussão nos Estados Unidos em relação ao auxílio extra para quem está desempregado, mas, de forma geral, a Alemanha, mesmo aqui no Brasil, a gente vê o auxílio emergencial continuando, a tendência é uma recuperação continuando e com algum vigor no terceiro trimestre. Sempre é uma discussão mais à frente, o que acontece depois, obviamente, vai depender muito da velocidade com que se retira esses estímulos fiscais. Acho que no monetário não vai mudar. E essa, acho que vai ser uma discussão que provavelmente vai evoluir só quando os dados realmente começarem a aparecer. Por favor, Marco. Isso é Brasil. Então, esses são os índices de confiança em azul, confiança empresarial, em laranja, confiança do consumidor. Os empresários no Brasil estão mais otimistas que os consumidores. Eu acredito que a questão do consumo tem muito a ver, o consumidor tem muito a ver, obviamente, com o desemprego, que aumentou muito, né? O emprego teve uma queda na faixa de 10%, o emprego informal, em particular, caiu muito. E esse menor recuperação da confiança de consumidores de certo sentido, compreensível. Agora, o que mostra é que você está quase chegando no patamar pré-pandemia também aqui, se você olha os indicadores de confiança empresarial. Por favor, Marco. Em termos de indicador de atividade propriamente dito, a gente tem o IBCBR na esquerda e o monitor do PIB na direita. O último dado aqui é o de junho, então não pega julho ainda, ao contrário daquele mais agregado mundial. Então, vocês veem que está tendo... Junho foi um mês de uma expansão bastante forte, né? Maio já tinha tido um resultado positivo no IBCBR, nem tanto no monitor do PIB, mas junho tem uma recuperação bastante forte em relação ao mês de maio. Tá? E uma recuperação no ano sobre ano também bastante significativa, ainda significativamente abaixo do patamar que a gente estava antes, mas uma recuperação bastante forte. Isso, obviamente, varia setorialmente, né? O comércio está praticamente operando no mesmo patamar que estava no junho do ano passado. A indústria deu uma boa recuperada também, e segurando um pouco ainda em duráveis, que está ainda mais retraído. E serviços, particularmente serviço para as famílias, está ainda bastante retraído, né? E, obviamente, transporte, em particular transporte aéreo. Mas o que a gente vê é que, de novo, há uma recuperação generalizada, ainda que o fundo do poço tenha tido profundidade diferente para setores diferentes. A tendência é que o terceiro trimestre vá seguir nessa linha. Por favor. Essa aqui é a nossa expectativa para o PIB, 5,5%. Eu acho que a gente possivelmente vai rever esse número de queda de 5,5%. Eu acho que esses dados, a continuação do auxílio emergencial, né, seja mesmo reduzindo, mas num valor que seja na faixa de R$200 ou R$300, como está hoje no valor, vai ser mais do que a gente estava pensando antes. Como eu disse, essa recuperação está sendo razoavelmente forte agora, já em junho, né? Mas, de qualquer forma, as nossas últimas estatísticas apontam uma queda de 5,5%. Indústria de transformação teve uma queda forte, apesar da recuperação está ocorrendo, construção também. Alguns setores como agropecuária e extrativa sofreram menos, porque são atividades que... Bom, a questão da agropecuária em particular, porque a região centro-oeste, além de agropecuária ter uma forma de produção que permite um distanciamento maior,
a região centro-oeste também, o sul, custaram mais a serem afetados, né? A intermediação financeira também está indo razoavelmente bem no meio dessa pandemia. Transporte sofre mais, comércio tem uma composição diferente da composição do varejo, sofre muito com a queda da indústria por causa da questão atacadista. Então, vocês veem que, de novo, a maior parte dos setores, praticamente aqueles mais significativos, vão sofrer mais. Mas, como eu disse, eu acho que a surpresa aqui é para uma queda menos forte do que a gente chegou a temer, né? A mediana do mercado, pelo Focus, ficou muito tempo numa queda de 6,5%, o FMI falava de queda de 9%, o Banco Mundial também, os números na faixa de 9%, 10% de queda. Aos poucos isso vai ficando para trás. Obviamente, é uma queda gigantesca, a gente não vai recuperar essa queda em 2021, o mais provável é que a gente só em 2022 consiga chegar de volta onde a gente estava em 2019, que era abaixo de onde a gente estava em 2014. Né? Então, não é assim um grande feito, apesar de, como eu disse, ser menos mal do que a gente chegou a temer. Por favor, Marcos. Desculpa, que eu estou passando aqui também, aí eu esqueço de passar o meu aqui. Bom, obviamente, a demanda doméstica, como vocês viram aí, vai ter uma queda bem mais forte que o PIB. A gente está se sustentando um pouco porque a gente está jogando parte dessa queda por uma queda de importações. Então, o PIB, no certo sentido, está melhor do que a demanda doméstica, porque, bom, primeiro, porque o consumo do governo sobe no meio dessa pandemia, mas também porque uma parte grande da queda de investimento e consumo está sendo mandada para fora na forma de menores importações. De fato, esses números deixam claro que a gente deve ter uma melhoria bastante significativa em conta corrente. O déficit em conta corrente vai ser zerado, ou talvez até fique marginalmente positivo, com essa queda muito forte de importações. O déficit que a gente tem tradicionalmente em turismo, né, em viagens no exterior, também, obviamente, vai desaparecer, que não tem ninguém viajando. E também não vai ter muito lucro nem dividendo para mandar para fora com essa recessão. Então, apesar de o câmbio contratado continuar bastante negativo, em termos de contas de balanço de pagamentos, eu acho que vai ser relativamente confortável. Agora, como eu disse, a sensação térmica em termos de demanda doméstica dessa retração que a gente tem esse ano é maior do que aquela que o número do PIB sugere. Por favor. Isso, obviamente, aparece nos números de mercado de trabalho. Aí tem números de evolução da população ocupada, PEA e a taxa de desemprego. A taxa de desemprego sobe, só não sobe mais porque muita gente saiu da força de trabalho, né? Essa redução é de 3,1%. E, obviamente, uma queda do emprego bastante forte, de 4,6% na média do ano. A recuperação vai ser parcial no ano que vem, a taxa de desemprego sobe, né? A expectativa é que, com o relaxamento das questões sanitárias e um pouco mais de otimismo com a expectativa de conseguir um emprego, a PEA, força de trabalho, cresça mais do que a PO. Então, o mais provável é que a gente vai lidar durante muitos anos ainda com uma taxa de desemprego alta, uma informalidade muito grande, e, em certo sentido, não só um problema econômico, mas um problema social também, não trivial. Por favor, Marco. Obviamente, a contrapartida é que a inflação está super bem comportada, girando aí na faixa de uns 2,4%, 2,5%. Não deve sair disso, a expectativa do Focus é fechar o ano na faixa de 1,7%, 1,6%, e ano que vem em 3%, o que significa basicamente que, do ponto de vista da política monetária, obviamente há muitos desafios, porque tem outras repercussões financeiras, a curva empinou na última semana, mas do ponto de vista do controle da inflação, propriamente dita, a situação está bastante confortável, o que significa que o governo não deve ter muito preocupado com o câmbio, né? O câmbio no Brasil andou bastante, não voltou nem de longe o que era pré-pandemia. Já tinha subido antes, né? Já tinha desvalorizado antes mesmo da pandemia. Não voltou, mas não acho que o governo está preocupado com isso, porque não está batendo na inflação. Se alguma coisa, o ajuste nas contas externas estão
está ajudando a dar uma aliviada aqui nessa sanção térmica em termos de PIB, né? Por favor. Aí, assim, a pergunta para frente, né, o que fazer, a resposta é simples, é o fiscal, tá certo? Dentro daquela visão, os 3 principais problemas é o fiscal, tá certo? Isso aí é o resultado do governo geral, né, União, Banco Central, né, desculpa. União, BC e INSS, acumulado em 12 meses em reais de junho de 2020. Vocês veem a subida que foi na despesa, e aí tem basicamente 3 meses de auxílio emergencial, né? Abril, maio, junho. E a maior parte dos 12 meses aí acumulados são 9 meses de coisa mais ou menos normal. Obviamente, quando chegar no final do ano, essa linha amarela vai estar fora do gráfico. Um valor muito alto e a receita não tem por que recuperar, né? A projeção de primário da gente é uma queda, é um déficit na faixa de 12,5% do PIB, é um número realmente estratosférico. Ajuda um pouco o fato de que, apesar da dívida estar subindo bastante, né, para o final do ano a previsão é uma coisa na faixa de 95%, contra 76% no final do ano passado, o custo da dívida está caindo bastante, né, a taxa de juros implícita sobre a dívida. Então, está ajudando a dar uma segurada na despesa com juros, ou mais recentemente, a não subir, apesar da subida da dívida. Agora, o nominal vai para alguma coisa na faixa de 18%, e a pergunta é como é que você baixa isso, né? O mercado do Focus é muito otimista, mas a contração fiscal envolvida para trazer para o patamar que o Focus sinaliza, alguma coisa na faixa de 3% ou menos, de 12% de déficit primário para 3%, obviamente seria uma contração forte. Não é claro que o governo vai fazer isso, e se não fizer, por outro lado, a dinâmica fiscal vai continuar deteriorando. Eu acho que esse é a grande preocupação pós-Covid, no sentido de pós-auxílio emergencial, pós-medidas de proteção social associadas à pandemia, como é que você desfaz isso? É bem mais difícil do que normalmente é na planilha Excel. Por favor, Márcio, estou tentando aqui me manter dentro do tempo. Obviamente, um problema adicional na área fiscal é o fato de que o governo, com a curva empinando, não está aceitando pagar o juro que o mercado demanda, está usando caixa, dinheiro da conta única, mas depois, obviamente, o Banco Central precisa fazer a operação compromissada para enxugar isso. O que a gente está vendo é um encurtamento do duration da dívida, e isso acho que é um outro problema que eu acho que o governo vai ter que decidir como fazer, né? Particularmente, se a gente não resolver o gráfico anterior, vai ser difícil lidar com esse, porque, obviamente, a preocupação com solvência da dívida vai aumentar e a gente periga de caminhar de volta para aquilo que a gente teve no período da hiperinflação, que é ter a dívida inteira indexada a Selic. Por favor. Então, aqui, caminhando aqui para uma conclusão, antes da gente passar aqui para o destaque, eu acho que, de novo, a grande briga vai ser o teto dos gastos. Eu acho que a grande prioridade é a questão do teto dos gastos, a questão fiscal. Eu acho que esse é um momento decisivo. Obviamente, a questão do teto tem 2 componentes distintos, né? É o componente político-eleitoral, que o auxílio emergencial deu um aumento na popularidade do presidente bastante significativo. Retirar o aumento, a gente sabe isso da economia comportamental, é pior do que não ter dado. Então, como é que se resolve essa questão política vai ser bastante não trivial, além de outras questões de parte do governo que quer aumentar gastos e outras questões. E tem uma questão que estava colocada desde que o teto foi aprovado, que é a questão que, para o teto funcionar, a gente tem que ter uma discussão sobre o que tem que ceder, né? Alguma coisa tem que ceder. Não pode continuar aumentando em termos reais despesas variadas. A sociedade tem que sentar e discutir isso. Essa discussão não houve, a coisa foi sendo resolvida por default, em cima do investimento, mas até por conta dessa questão do auxílio emergencial, esse debate vai ganhar força. Eu acho que essa é a grande questão que está colocada. Obviamente, a gente não entrou bem na pandemia, a gente vem
veio crescendo bastante modestamente nos 3 anos anteriores, e a perspectiva de crescimento já vinha mal no início do ano, antes mesmo da pandemia. Significa que, obviamente, você tem toda uma outra agenda de melhoria da produtividade, que requer mais investimento em infraestrutura, questão da abertura da economia. O Brasil permanece com uma economia extremamente fechada, a questão da reforma tributária que está colocada de uma maneira menos consensual do que seria necessário quando você pensa na reforma da Previdência, quão mais consensual ela era do que é o debate hoje sobre a reforma tributária. Então, obviamente, essa questão toda do ambiente de negócios veio herdada de antes, né? Nada disso desapareceu porque a pandemia apareceu. Agora, eu acho que essa questão fiscal é, de longe, o mais urgente. Obviamente, o mundo não vai ficar parado. Eu acho que a eleição americana pode ter repercussões aqui dentro. O presidente Bolsonaro tem uma ligação próxima com o Trump. Se o Biden ganhar a eleição, obviamente não é uma certeza. Eu acho que isso pode trazer ruídos para a nossa inserção internacional, a questão do meio ambiente, pode ser aí motivo de mais aumento de risco para o país, mais problema e mais desvalorização do câmbio. Por fim, eu acho que o que a gente planeja fazer, a gente tem que pensar como é que a gente se insere nessa nova ordem econômica mundial que vem se desenhando a partir do conflito crescente entre China e Estados Unidos. E como a gente já desde o início vinha discutindo, vai muito além de uma discussão de comércio, né? Uma discussão realmente de disputa geopolítica, de controle de tecnologia, e não é trivial, né? Quando você olha as projeções de crescimento mundial, a China, nesse biênio 2020-2021, vai crescer 10%, os Estados Unidos vai andar para trás. Então, você vai ter uma disputa entre alguém que está atrás, mas está andando mais rápido, contra alguém que está na frente, mas está andando mais devagar. Vai ser uma disputa mais igual, né? Mais equilibrada, e, portanto, não fácil de saber qual vai ser o resultado. Eu acho que isso vai mudar. Obviamente, a gente acompanha isso em termos de comércio internacional, isso está mudando. A gente já foi colocado a disputa em relação a 5G, são toda uma nova realidade para a qual a gente, de alguma maneira, tem que refletir, traçar cenários, de pensar o que é melhor para a gente, né? Como é que Brasil a gente se posiciona. É isso. Acho que tem mais um slide aí, mas acho que é só para agradecer mesmo. Muito obrigado. Parece que o Eustáquio conseguiu entrar. Vamos só pedir ao Eustáquio que ligue o vídeo e o microfone, se puder, para a gente saber se está tudo funcionando. O Eustáquio consegue nos ouvir? Eustáquio, seu microfone chegou a ligar. Ela está ligada, aparentemente. We are now the presenter, está aqui. Agora te ouvimos, Eustáquio. Certo. Vou apertar a câmera. Perfeito. Parece que alguma coisa com relação à banda que não permitiu talvez a sua imagem. Mas se você tiver o áudio, eu compartilhar os seus slides como eu fiz com o Armando, a gente consegue fazer a sua apresentação. E aí você vai me pedindo para passar os slides. Eu faço uma apresentação em absência, né? Se você estiver vendo, não sei se você consegue ver o que nós passamos, você conseguiu assistir a do... Você tem meus slides? Tenho sim. Vou fazer aqui, vou abrir aqui. Então, ou você quer que eu apresente? Eu posso botar ele também aqui na tela, mas não sei se ele está aparecendo. Pois se você conseguir compartilhar, perfeito, mas eu estou em dúvida se você consegue. Se você não conseguir, eu posso fazer isso e ir passando. Compartilhar, eu teria que aparecer aonde? Aqui na... Agora vemos a imagem da sua câmera e com a sua mão. Minha mão? Não, é o Armando, desculpa. Era o Armando Gomes. Senhor Eustáquio? Sim. Boa tarde, quem está falando é o Bruno. O senhor passar o mouse na tela do computador do senhor,
Aí vai ter o desenhozinho, o ícone de microfone, de câmera, e logo em seguida tem um quadradinho com uma setinha para cima. Se o senhor apertar aí, o senhor consegue compartilhar o conteúdo. Open System Preference. Eu não estou entendendo. Ele está pedindo, ele não abre para mim, ele fala que eu estou pedindo um Systems Preference. Bom, então vamos fazer aquele plano B. Eu apresento os slides, você vai me pedindo para passar como funcionou com o Armando. Deixa eu tentar. Você tem meu slide aí, né? Tenho. Oi, Marco, já passei a bolinha para você. Bom. Estão vendo? O Eustáquio consegue ver o slide? Consigo. Bota ele em tela plena, aqui. talvez. Isso aqui. Perfeito. Correto. Ok. Vamos ir aqui só o título. Primeiro, agradecer a esse convite. É um prazer e uma honra estar de volta no IPEA e dizer que, na verdade, eu tenho muito pouco a acrescentar em termos de Covid. Eu pensei sobre Covid lá no começo. Então, de maneira que eu vou, em vez de falar sobre Covid no futuro, eu vou falar um pouco de passado da própria Covid, o baú da Covid. Entende? Vamos, por favor, para o primeiro slide. Por favor. Tem um delay. Já está vendo o sumário? Porque eu aperto aqui e demora a aparecer para vocês. Eu vou falar primeiro sobre microeconomia da Covid, depois crise, recuperação e efeitos no longo prazo, que eu vou discutir alguns rapidamente. Então, vamos lá. Microeconomia da Covid. Coronavírus, basicamente pode ser visto como uma externalidade que afetou tanto o consumo como a produção. E, então, o framework para ver a Covid seria a ideia de de distorções e bem-estar, certo? E externalidades e incertezas, certo? Fundamentalmente, quer dizer, o que o Covid trouxe foi uma externalidade associada ao contato físico para fins econômicos, seja ele qual for consumo ou produção. E isso, então, implicou, obviamente, incertezas muito grandes e gerou, então, comportamentos precacionais por conta das pessoas, que vão, então, se defender de alguma maneira, e também comportamentos oportunistas, seja por parte de consumidores, seja por parte de ofertantes, e imorais por parte de também produtores e agentes econômicos, agentes públicos. Isso foi bem caracterizado com todos os problemas de respiradores, etc. E isso pode ser visto também, comportamento moral, como o sistema financeiro reage, às vezes, cortando crédito, as pessoas que deveriam ter crédito, e, por isso, gerando, então, profecias autorrealizadas, digamos assim. Óbvio que, na medida que você tem essas externalidades, a teoria do second best te diria que você deveria atuar, certo? Introduzindo novas distorções para otimizar, chegar a uma situação de second best. Essa é a ideia fundamental. E isso você pode fazer por preços, a la Pigu, ou por quantidades, certo? O problema que se coloca fundamentalmente é que, com preços, a escolha entre os instrumentos, como diria o velho Weizmann, certo? A escolha entre os instrumentos depende fundamentalmente das incertezas dos efeitos que acontecem, das incertezas que você tenha sobre a oferta e demanda. Essas incertezas, então, te levam à escolha de quantidades. E a escolha de quantidades, nesse caso, são as quarentenas e todos os tipos de medidas que proíbem, que
impõe quantidades de oferta de mão de obra, quantidade de demanda para cinemas, para etc. Então, você tem aí uma série de medidas que são quantitativas, em vez de utilizar preços. Na Covid, você teve, utilizando esse tipo de framework, uma imensidão de contribuição num tempo rapidíssimo e, em geral, quer dizer, você tinha essa colocação de essas externalidades inseridas dentro do processo de decisão de consumidores e produtores. Por favor, passa para outro slide. Aí, fundamentalmente, a questão que se coloca, nesses modelos, houve uma grande quantidade de modelos que colocavam o problema do lado da demanda. O Eichenbaum, por exemplo, foi uma contribuição bem pioneira, certo? Que o Geraldo aí do IPE fez um maravilhoso modelo utilizando as ideias do Eichmann, no qual ele entende realmente que você está taxando o consumo dos produtos intensivos em contatos físicos, certo? E isso, então, tem consequências, seja em termos de redução de consumo, etc. Óbvio que as pessoas, o problema fundamental aí é que não se trata de renda, simplesmente, se trata de um parâmetro fundamental do consumidor, certo? Então, nesse sentido, mesmo que você injete renda, você não tem uma restrição de liquidez ou uma restrição de renda em muitos casos e, independentemente dessa injeção, você, na oferta ou no consumo, você terá, naturalmente, um problema de retração de consumo e de oferta, certo? Muitos dos modelos utilizados faziam o problema centrado na oferta. Isso aparece, por exemplo, nos modelos daquela menina da Guerrieri, do Farhi e Werner, lá de Harvard, certo? Eles, então, têm um modelo que é quase um modelo de insumo-produto, no qual alguns buracos de ofertas geram problemas de cadeia e, portanto, você tem uma falta de demanda gerada por esses problemas de oferta. A minha percepção é que uma visão mais clara é você ter centrado na demanda. O problema fundamental ocorre na demanda por produtos, e isso vai ter consequências, seja na abrangência, na intensidade e na duração da crise, que terá seus efeitos regressivos aqui. Na abrangência, isso inclui vários setores, sobretudo os setores intensivos, serviços, etc., como é bem sabido. A intensidade disso é uma crise que vai durar muito além da própria Covid, porque o consumo foi, de certa maneira, mortalmente ferido e, portanto, você terá um medo do consumo e que isso, então, se prolongará para além da crise do Covid, certo? Obviamente que existem todos os efeitos regressivos, em que você tem não só os efeitos regressivos em termos de renda e emprego, mas também em termos de firmas. As firmas que sobrevivem são firmas maiores, você vai ter um processo de concentração ao longo dos próximos anos, certo? Em que firmas maiores vão sobreviver, firmas tecnologicamente mais avançadas vão sobreviver, e você vai ter pequenas empresas, todas elas com problemas de sobrevivência seriamente. Isso nos traz para a política monetária, certo? A política monetária se torna ineficaz nesse sentido, porque se coloca o que é o problema, liquidez ou solvência? E, na verdade, em muitos dos casos, o problema é de solvência. Não adianta você injetar liquidez, porque as pessoas não querem se endividar, porque elas sabem que isso vai só aumentar os problemas falimentares dela, né? E muitas vezes elas não têm como fazer e como sobreviver, certo? Isso leva, então, a política fiscal como um instrumento por excelência para lidar com as crises. E isso tem que ser feito através de transferências para gerar renda e emprego,
colocando os problemas fundamentais de que, se você vai endividar ou emitir, etc., e os problemas de como é que você vai fazer a sustentabilidade fiscal dessas medidas, certo? Que nós estamos vivendo agora crucialmente no caso brasileiro, e vamos enfrentar isso dramaticamente. Próximo slide, por favor. Isso aí eu só botei aí, como eu estou mais ou menos afastado, eu peguei esse índice do ICBA para mostrar como é que foi o tombo em abril, maio, e junho e julho. Infelizmente, o ICBA, quando eu vi pela primeira vez, ele desagregava por produtos e por regiões, certo? Categorias de setores, etc. Mas, infelizmente, eles retiraram isso, não sei por carga d'água, talvez porque isso é uma informação valiosa hoje em dia. De todo jeito, eles então retiraram, eu não vou poder falar. Claro que aqui os efeitos foram sentidos, sobretudo, em alguns consumos duráveis e nos setores de serviços, fundamentalmente, entende? Roupas, etc. E você teve setores que foram beneficiados, como os setores que são pouco intensivos em contato físico, como são todos os... e também a alimentação dentro de casa, toda a atividade sem contágio social teve um boom muito grande, alimentação dentro de casa, alimentos, supermercados, etc., que agora, obviamente, que houve muito de ajustamento de estoque nesse boom, que agora está entrando numa fase mais normalizada, digamos assim. Então, próximo slide, por favor. Bom, isso aqui é só um gráfico que eu amo, que é do chat, mostrando como é que a variação de despesas de consumo da família nos Estados Unidos, como é que os ricos reagem fundamentalmente, e como é que o impacto é menor, relativamente menor, nas famílias de baixa renda. Esse gráfico maravilhoso, porque traz a data exata em começar os pagamentos e como é que os pobres reagem, como é que aos estímulos de pagamento, etc. E daí ele deriva várias coisas. Isso certamente os dados desse ICVA poderiam ser utilizados nesse sentido no caso brasileiro, mas ou da própria PNAD, sei lá, entende? Bom, seguimos, por favor. Seguinte, bom, isso aí então, só para não dizer que não falei de números, certo? Vão aí minhas projeções de crescimento, que são, obviamente, com variações bem significativas, caracteriza um pouco mais forte do que o Armando apresentou, uma queda do PIB de 7% esse ano. Eu acho que isso ainda pode ocorrer. As pessoas estão, obviamente, reagindo muito positivo aos estímulos que foram dados em termos os estímulos fiscais, em termos de manutenção de renda, etc. Mas, mais para o fim do ano, elas vão começar a perceber que elas vão ter que poupar, porque isso não vai ter continuidade. Claro que essa afirmação está sob júdice, dependendo das decisões que forem tomadas pela equipe econômica e pelo Ministério da Economia nos próximos meses, certo? Quer dizer, tem alguma continuidade vai ser dada, mas isso não está garantido. E nota que, na medida em que você tiver um crescimento e esse impacto foi bastante reduzido, o impacto sobre o PIB, pelo fato de que você teve esses R$600, que são medidas realmente de uma generosidade nunca antes vista. Você teve 10% do PIB gasto com coisa. E isso, obviamente, é um impacto fiscal gigantesco. Então, esse impacto reduziu bastante a queda no PIB. Ainda assim, nós vamos ter um PIB de menos 7%. E a retirada desse impacto pode ter um efeito muito mais desastroso do que o 1,5% que eu estou dizendo aqui. Se nada for feito, se o cenário não se modificar de alguma maneira mais substantiva, certo?
quando entrar o próximo ano, nós vamos ter uma retirada fantástica de impulso fiscal, e um impulso fiscal negativo importante, e isso pode ser um desastre. Então, eu estou colocando aqui uma queda de 20% do PIB, 13% do produto industrial, olhando para os números do Armando, acho que ele está mais perto da realidade, entende? E aqui nós temos, então, as necessidades de financiamento do setor público, o conceito nominal, em que você parte de 6% em 2019 para 14% em 2020, e eu estou otimisticamente pensando em 7% no próximo ano. Duvido um pouco que o governo seja capaz de trazer de 14% para 7%. Isso vai depender fundamentalmente das políticas que vão vir. Próximo slide, por favor. No longo prazo, os problemas fiscais são teto de gasto. Teto de gasto foi uma estupidez criada no Brasil em nome de uma retórica do golpe contra Dilma. As pessoas falaram, insistiram, bateram nessa tecla e acabaram por acreditar nessa tecla. Você, no meio de uma recessão, que pode ter iniciado em 2014, pelos motivos vários, você amarrar suas mãos é estúpido, certo? Você pular dentro da piscina de mão amarrada é simplesmente estúpido. Você não pode fazer um tipo de coisa dessa. Obviamente que os problemas agora a reforma fiscal e o problema do federalismo se coloca muito mais dramaticamente no momento atual. E esquece reforma fiscal. Não há possibilidade de acontecer uma reforma fiscal em que as pessoas não têm certeza nenhuma sobre o que vai acontecer com as receitas delas nos próximos anos. Ninguém vai conseguir botar o sino no gato de maneira nenhuma, certo? Então, agora eu parto para uma afirmação normativa, certo? Que eu não acredito que seja factível, mas de todo jeito, eu acho que isso é a solução que se apresenta para os problemas fiscais de não sustentabilidade fiscal que se apresenta. A taxação de riqueza é um problema. É óbvio que taxação de riqueza é uma coisa péssima. Você taxa a riqueza num momento, no momento seguinte a riqueza desapareceu, tá? Mas isso pode ser feito de uma maneira once and for all, certo? De uma vez por todas, em que você simplesmente gera um cupom de débito para as pessoas, certo? Para os agentes econômicos, dizendo, nos próximos anos você vai ter que pagar isso de alguma maneira, entende? E então propor isso como seria uma solução. Você tem que a riqueza deve ser 4, 5 vezes a renda, você teria aí algo como 30 bilhões, 40 trilhões de riqueza. Se você taxasse com 1, 2%, você estava, obviamente, trazendo uma contribuição significativa para a estabilidade fiscal, certo? Esse, então, eu acho que é a tecla que tem que ser batida. Naturalmente que você pode fazer medidas provisórias, como, por exemplo... Não, deixa eu só voltar e dizer. Quer dizer, você tem várias maneiras depois de taxar a riqueza de uma maneira mais contínua, como IPTU, ITR, IPVA, o causa-mortes e o ITBI, entende? Mas isso tudo tem que ser muito comedido, essas medidas todas têm que ser comedidas. O que eu estou dizendo é realmente fazer uma taxação de riqueza extraordinária, entende? Em que você utiliza. Se você quiser ganhar tempo com isso, pode pensar até na famigerada CPMF, entende? Não vejo que os problemas de eficiência agora sejam prioritários. Mas, naturalmente, a CPMF é o pior imposto que existe. Ele é totalmente iníquo, entende? Atinge a todo mundo por igual, o que é absurdo, e ele é também em cascata, ele cria distorções alocativas gigantescas. Então, na minha cabeça, não entendo que o Ministério da Economia tenha em mente alguma coisa tão monstruosa por muito tempo. Eu acho que isso é possível
por algum tempo, você pode pensar nisso como uma medida para solucionar, mas não por muito tempo. O que eu vejo que tem uma conversa sobre as transações eletrônicas, etc., o que eu vejo por trás disso é o seguinte: existe sim um problema sério colocado. As grandes companhias, a Amazon, as Amazon da vida, elas obviamente têm um lucro fantástico que é transferido para os outros países, entende? Para os paraísos fiscais. Esse é o problema europeu, por isso nós temos que enfrentar com ele também, que o Brasil é um dos grandes países que na verdade, pagam serviços, pagam tecnologia, pagam todo tipo transferem lucros para paraísos fiscais. E isso, sim, existe uma possibilidade, mas isso significa taxar uma evasão fiscal. Eu acho que o que o Ministério da Fazenda morre de medo de falar em questões como taxação de evasão fiscal, certo? Bom, as outras coisas que realmente se apresentam para o longo prazo são as mudanças tecnológicas, produção e consumo, certo? Óbvio que daqui para frente as pessoas vão ter uma tentativa de poupar contatos físicos com efeitos sobre a equidade terríveis, porque você vai tentar evitar o contato com pobres, com pretos, etc., entende? E isso vai criar um problema de geração de emprego, de sustentação de emprego para populações mais pobres, totalmente gigantesco e dantesco, certo? Então, e da mesma maneira, você passa a poupar trabalho, entende? Os exemplos aí clássicos hoje em dia e meio coisa são esses aspiradores eletrônicos, os Roomba, etc., que todo mundo comprou, etc., tal. Então, que obviamente está poupando mão de empregados domésticos. Existe uma redução na demanda por emprego doméstico enorme, entende? Então, esse é um problema sério. Por fim, nós temos, no longo prazo, as crises políticas, que são o pior para mim, é o militarismo e o paramilitarismo, certo? Não só isso aparece fiscalmente, no aumento de apropriações por parte das Forças Armadas, certo? Mas essa ideia mal parida de passar o ensino para as Forças Armadas, que é o lugar onde não se ensina a pensar, se ensina a obedecer. Então, isso é a negação de um ensino voltado para a inteligência artificial, inovação e tudo isso. E o paramilitarismo, que naturalmente vem em seguida com toda a demanda de polícia militar, de não sei o quê, que tem efeitos desastrosos sobre o sistema político do país e é absolutamente catastrófico. Isso é realmente o que há de pior que nós podemos pensar na conjuntura. Essas ideias de militarismo, de repente eu descubro pessoas apoiando isso, pessoas supostamente lúcidas, apoiando esse tipo de coisa, que realmente é lamentável, é uma desgraça, é uma tragédia como nunca antes vista, entende? É isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Eustáquio Armando. Nós temos aqui perguntas para ambos. Deixa eu tentar ler algumas delas. Primeiro, o Rodrigo Plácido pergunta, ele é estagiário de Economia da Confederação Nacional da Indústria. Minha dúvida é a seguinte: o aumento do déficit público não deveria vir acompanhado do aumento das taxas de juros? E ele essa é a mesma pergunta dele. E o Danilo, para o Castelar, qual é a sua opinião sobre taxar dividendos e CPMF? Então, pediria ao Castelar para tentar responder essas duas primeiro. A do Rodrigo Plácido e a do Danilo Coelho. Bom, sobre o déficit público gerar
alta dos juros, obviamente deveria, se não tivesse tendo a brutal contração do consumo do investimento, né? Assim, novamente o crescimento do gasto pressiona, joga a demanda para cima da oferta, pressiona preço, e aí você reage subindo o juro para poder segurar. Normalmente esse é o enredo padrão, né? Mas com a queda muito forte da demanda privada doméstica, eu acho que essa questão está meio resolvida aqui como lá fora, né? E esse ponto que o Eustáquio trouxe sobre como é que você sai dessa questão do estímulo fiscal, obviamente é um problemão. Eu acho isso um tema super interessante. Não vi resposta ainda à altura. Eu acho que muita gente assume que você consegue financiar isso, seja via os bancos centrais, né? O Fed, na prática, está fazendo um pouco disso nos Estados Unidos, ou muito disso. E o ECB o Banco Central Europeu, já vem fazendo isso há bastante tempo, né? Ainda ontem, o governo alemão vendeu o título aí de 30 anos com menos 0,05% de juro. A certeza que você vai perder dinheiro ficando com esse título até a maturidade. Então, assim, quanto tempo dura isso? Eu acho que esse é um grande debate, obviamente. E aí sim entra a questão de se esse dinheiro todo vai gerar inflação em algum momento e, portanto, forçar a subida dos juros. Então, a pergunta é super pertinente, mas eu acho que não no presente nem nos próximos 2 anos. Agora, num horizonte mais largo, essa é uma ótima questão. Eu acho que eu não tenho uma resposta, mas acho que é uma questão importante. Será que em algum momento tanto estímulo fiscal e monetário vai gerar inflação? Aparentemente, o pessoal que está comprando ouro acredita nisso. E, portanto, exigir uma subida dos juros e gerar aí uma confusão não trivial de como é que você administra essa reversão aí de política monetária e fiscal num ambiente desse, né? Então, de novo, acho que não é o caso. Sobre tributação de dividendos, eu confesso que eu não sou assim um tributarista, tá? Eu assim, acho que é uma questão que é uma bitributação, né? No sentido que o dividendo já foi tributado na empresa. Obviamente, eu acho que é uma questão da grande empresa, da PJ, são debates, impactos diferentes, né? Na grande empresa, a tendência, se você fizer isso, é que, obviamente, você faz como você faz nos Estados Unidos, onde o dividendo é tributado, e você simplesmente faz recompra de ações e transfere o dinheiro para o acionista via valorização, que tem uma tributação, se é que tem tributação, nem me lembro agora se tem tributação nos Estados Unidos para ganho de capital desse tipo de ganho de capital. Então, de novo, assim, tem uma questão aí, um argumento de bitributação, mas, de novo, acho que é um debate mais tributário do que propriamente econômico, né? De qual é a base que você vai usar, né? Agora, de novo, acho que essa reforma que o governo está fazendo, no certo sentido, já lida um pouco com isso, né? Na medida em que afeta a questão da PJ, usada para fins de recebimento de dividendos de uma maneira bastante direta, né? Mas, de novo, eu acho que é uma questão de eficiência tributária mais que qualquer outra coisa, e eu não sou tributarista, então não gostaria de dar um palpite de uma coisa que eu não entendo. Perfeito. Vou agora direcionar 2 perguntas aqui para o Eustáquio. Primeira do Carlos Oquer. Eustáquio, dada a pressão do mercado, você acha viável a revogação da emenda constitucional 95? E a segunda pergunta é aqui do Jorge Jatobá. O auxílio emergencial, com proporção da massa de rendimentos do trabalho no Nordeste, foi de 36%. Em São Paulo, foi 9,7%. A descontinuidade do auxílio terá impacto diferenciado regionalmente. A discussão sobre renda básica universal vai prosperar no Brasil com o nome de Renda Brasil? Então, 2 perguntas para o Eustáquio, então. Peraí, deixa eu só ver. O Carlos Oquê perguntou sobre... Emenda Constitucional 95. Se 95. É viável a revogação. Não, isso sempre existe maneiras de fazer isso. À medida que o debate prosperar, certo, dentro do parlamento, quer dizer,
você tem maneiras de fazer isso criando esses loopholes, que seja um tipo de gasto com a educação, não entra, tipo de gasto com não sei o quê. Quer dizer, ninguém fala, não, acabou o teto, não. Não, você simplesmente fala que agora tem algumas saídas para isso e coloca isso. Pode ser que, num ato de heroísmo, o Congresso acabe com o teto, mas eu acho difícil também por causa, sobretudo durante a administração Rodrigo Maia, que é totalmente comprometido com isso, mas também a administração dele, ao que parece, está chegando ao fim e interesses muito menos puros, digamos assim, ideologicamente puros, estão entrando com mais força dentro da Câmara, né? Então, tudo resta a ver o que acontece. E a outra é do Jorge, né? Do Jorge Jatobá, auxílio emergencial, renda básica e não, renda verdade, Brasil. isso era um ponto que eu queria falar, mas, em suma, estava um pouco rápido. É claro que a injeção do auxílio emergencial teve efeitos diferenciados e, por isso, minhas projeções de inflação são bem mais altas do que o mercado aí diz. Eu acho que isso vai ter efeitos tão diferenciados na economia que, em alguns lugares, você vai ter realmente pressão de oferta, em outros não. Entende? E isso, então, trará problemas de reajustamento de preços que se concretizarão no aumento da inflação. Agora, na medida em que você retirar isso, também vai acontecer o reverso disso. Você vai ter efeitos desastrosos no Nordeste, nas regiões mais pobres, certo? E efeitos menos desastrosos, digamos assim, certo? Em São Paulo e nas regiões mais industrializadas do país, digamos, como diziam antigamente, né? Sim, agora eu vou fazer duas perguntas que seria interessante ambos tentarem responder. A primeira é do Paulo Levi. Como vem a perspectiva de controle dos gastos com funcionalismo, tanto em nível federal quanto de estados e municípios? É possível recuperar o espaço fiscal para gastos discricionários / investimentos? Então, a primeira questão aí sobre funcionalismo e espaço para gastos discricionários e investimentos. A segunda do Carlos Mussi, também para ambos. Como será o crescimento brasileiro? Investment-led, consumer-wage-led ou green-led? E o investimento público? Então, o que vai puxar o crescimento brasileiro? Investimento privado ou público, consumo ou uma mudança para uma economia verde? Por favor, Armando, poderia começar? Claro. Não tem pergunta fácil, hein? Não, assim, de novo, eu estou tateando em assuntos que são bastante específicos e da onde eu não sou especialista, tá? O Armínio tem uma série de comparações internacionais que mostram que o gasto com funcionalismo no Brasil é com proporção do gasto público e do PIB mais alto do que na maioria dos países da CDE. Isso, sendo de fato verdade, seria um sinal de que haveria espaço para alguma economia nesse sentido. Eu tenho minhas dúvidas se isso pode ser feito da noite para o dia, né? Tá certo? No sentido que não pode simplesmente também cortar o serviço, né? Então, não acho que, ainda que você possa talvez ter exemplos anedóticos aqui e ali de coisas que poderiam ser cortadas, eu acho que agregadamente no macroeconômico seria muito difícil. Mas, eventualmente, alguma coisa que você pode buscar a médio e longo prazo, né? Mais técnicas de informática, mais sei lá, coisas mais intensivas em tecnologia de informação. De novo, eu acho que isso é alguma coisa que assim, as comparações do Armínio sugerem que vale a pena dar uma olhada nisso e ver o que você faz ao longo do tempo, tá? Em termos de
vamos dizer assim, um ganho de eficiência ou produtividade por funcionário, assim por diante. Tá? Então, de novo, acho que parece uma área que merece ser estudada, mas não acho que é alguma coisa que você consegue fazer rapidamente, da noite para o dia. Em relação à pergunta do Carlos Mussi, puxa, essa é uma pergunta super difícil, né? O que a gente viu olhando para trás, antes da pandemia, é que era o consumo privado que vinha puxando, né? Certamente a gente tinha dado uma segurada bastante forte nos últimos 5 anos em termos do gasto primário do setor público. Então, isso vinha sendo bastante importante. Eu acho que com impactos distributivos bastante importantes, porque a queda dos juros foi muito forte. Então, você, hoje em dia, aplicações financeiras, hoje em dia pagam, na verdade, quem está no CDI está recebendo juro real negativo, em cima da paga imposto, então você ainda tem ainda mais negativo. Então, acho que, de novo, com um impacto distributivo não trivial. Então, não acho que isso tenha muito espaço para ser retomado, não apenas por uma questão fiscal que a gente colocou, mas o que a gente vê no histórico recente de investimento público é que você tem uma chance não trivial de que seja um investimento que pare no meio, né? Por questões técnicas de projeto, por questões de disponibilidade de recursos orçamentários, e etc. Então, assim, não consigo achar que essa vai ser uma alavanca de crescimento, nem a magnitude do investimento público permitiria isso. O ideal, obviamente, é que fosse um investimento privado que fizesse isso, mas para isso você tem que construir um espaço. Acho até que existe um espaço olhando para frente para, por exemplo, construção imobiliária e melhor, porque o controle do gasto você conseguiu baixar muito o juro, né? Então, acho que vem abrindo um espaço aí para financiamento via mercado de capitais, e mesmo no mercado imobiliário, você consegue pegar hoje em dia crédito imobiliário num juro bastante razoável para padrões históricos brasileiros. Seria uma área que eu veria algum espaço, mas, por exemplo, a própria infraestrutura com investimento privado, você teria que avançar muito em melhorias de processo de licitação e mesmo questões regulatórias de uma forma não trivial. Então, assim, o que a gente observou no período pré-pandemia era um crescimento do consumo na faixa de 2%, dobro do que vinha crescendo o PIB, um investimento que caiu muito com a recessão de 2014, 2016, não se recuperou, mas vinha crescendo, puxando na margem também, investimento privado, né? Puxando na margem também de um jeito positivo. Mas, de novo, isso era para produzir um crescimento na faixa de 1,3%, 1,1% ao ano, né? Então, acho que não sei se era isso que o Bolsa tinha na mente. Se é isso, eu acho que vai ser na base do consumo e um pouco no investimento privado. Sim. Eustáquio, por favor. Eu não vejo, diante do quadro do Covid, eu tendo a concordar com o Armando e tal, que são perguntas muito difíceis e concordo com ele que é o seguinte: eu não vejo um quadro nesse quadro pós-Covid, em que você tem um desarranjo imenso de estruturas produtivas e na verdade, de solidariedade na economia, solidariedade na economia em termos de quem consome de quem. Você teve, obviamente, existe um problema aí de uma retração do consumo dos velhos ricos, certo, contra a oferta dos pobres jovens, e eu acho que isso não vai se restabelecer muito facilmente, entende? A economia tenderia a claudicar nesse sentido. Não vejo no governo um programa, um objetivo de aumentar investimento governamental, que poderia ser uma solução, mas teria que abandonar vários dos pilares da política econômica hoje em vigor. Então, tristemente, eu vejo que esse impasse entre o privado e o público, etc., vai continuar, e isso levando a um crescimento pífio, como foi o crescimento dos últimos 3, 4 anos, 5 anos, sei lá, certo?
Então, não vejo muita solução por aí. Investimento verde, eu realmente não vejo nada por aí que seja grandioso, entende? Eu acho que tem que se preservar, é uma restrição que tem que ser obedecida, mas ela não vai ser objeto que vai estimular o crescimento de maneira nenhuma. Pode ser que eu esteja enganado, mas a outra pergunta é de quem mesmo? Do Carlos Mussi, uma do Carlos Não, Mussi, uma do Paulo Levi. A do Paulo Paulo Levi era Levi, sobre funcionalismo, a do Carlos Mussi era essa sobre investimento verde e tal. funcionalismo, concordo plenamente com. Eu acho que isso, tudo bem, se pudesse magicamente aumentar a eficiência do setor público, etc., e tal, sem ferir os direitos adquiridos, e sem deixar de fornecer algum dos serviços básicos da economia, então seria bem-vindo. Mas isso eu acho que isso é sonho, é sonho da carochinha, entende? Não existe isso. Isso vai ter que ser feito no longo prazo com programas muito mais gradativos, né, de ajustamento da economia. Essas promessas de fazer o ajuste fiscal e crescer, elas foram feitas em 2016. 2016 era isso que as pessoas prometiam, entende? Diziam, não, piece of cake, né? Se a gente fizer o ajustamento fiscal, o crescimento volta, entende? Tinha aí todo tipo de promessas nesse sentido, e que se demonstraram totalmente equivocadas. Claro que houve queda nos juros, houve sim, houve queda nos juros, mas houve uma recessão que se prolongou durante muitos anos, entende? E isso, em boa parte, explica a queda nos juros. Eu acho que a injeção de fiscal que está havendo agora, seja ela via Banco Central, que o Banco Central, na verdade, com essa injeção que ele está fazendo, ele vai transformar em déficit fiscal esses empréstimos que ele está fazendo. Muito disso não volta. Então, vai ter que ser debitado para o Tesouro. Então, tudo isso eu acho que vai ter que ser ajustado de alguma maneira e vai se ajustar com a elevação de taxa de juros. Eu não tenho dúvida que você tem um problema de pressão inflacionária, como diz o Armando, e que vai se materializar nos próximos 2, 3 anos, certo? E que isso vai ser acompanhado por aumento de incerteza sobre capacidade de pagamento do governo e aumento de taxa de juros. Isso não tem dúvida. A menos que você use novamente taxação. Não adianta, não existe saída, no meu modo de ver, sem taxação. Essa ideia de que você vai fazer o ajuste fiscal virtuoso e que as pessoas vão sair felizes do outro lado, isso é equívoco danado. Você tem que aumentar a taxação e taxação das pessoas ricas. E é bom que seja uma taxação uma vez só, entregando um cupom que vai ser pago nos próximos 5 anos. Ok. Tem a pergunta aqui do Danilo, que também é para os dois. Tem também um comentário do Michael Sanches, mais esclarecedor aqui sobre legislação americana. Mas a pergunta do Danilo é para os dois, eu peço de novo que os dois respondam, que é como e quando vocês acham que deveria ser feita uma eventual retirada do auxílio emergencial? Primeiro, Castelar, por favor. Bom, quando a questão da pandemia, eu acho que vai ter que ser gradativo, né? Tá certo? E você, sei lá, foi feito muito emergencialmente. Eu acho que uma primeira questão é você voltar ao cadastro único como instrumento, tá certo? Eu acho que vai ter que fazer isso gradativamente, principalmente em questões de foco, né? Voltando a uma coisa um pouco mais focada e conforme a economia for voltando, né? Então, assim, você continua necessitando de uma rede de proteção social, mas a gente sabe que o auxílio emergencial foi feito super rapidamente, acho até bem sucedidamente, mas a velocidade sacrificou o foco. A gente vê aí muita notícia de muita gente que recebeu sem precisar. Eu acho que a retirada deve ser feita aumentando a focalização e, obviamente, reduzindo o valor para alguma coisa que seja sustentável a médio prazo. Ok. Eustáquio?
Eustáquio poderia responder essa também? Deu alguma falha? Então, Agora sim, agora sim. Agora te ouço. esse auxílio emergencial foi mais ou menos um jogo de truco, entende? Em que a equipe econômica propôs 200, o Congresso 400, e aí o presidente propôs, então, 600. Obviamente, foi uma coisa exagerada. Tá? Para começar, entre 400 e 600 vai uma diferença muito grande e, em termos fiscais, tem um impacto significativo. Certo? As pessoas, obviamente, necessitam, as pessoas precisam de 400 e 600, é uma diferença fundamental no padrão de vida, mas isso, obviamente, colocou um problema seríssimo pela frente. Você vai ter que fazer o phase-out agora, mas já prolongaram isso para 2, 3 meses. Então, o phasing out vai ficar para daqui a 4 meses, etc. Isso vai ser feito de alguma maneira para chegar novamente aos 200, que era a Bolsa Família, onde você tinha espaço fiscal para poder suprir. Então, isso vai ter que ser feito. É óbvio que isso tem dois efeitos. Um efeito político, que a frustração das pessoas que estão recebendo passarem a receber 300, 200, certo? Isso é um efeito muito grande e que, então, vai ser resistido muito grande pela presidência e pela coisa. E segundo, o efeito macroeconômico, que isso é uma queda, uma redução de, digamos, 3% do PIB, é um impulso fiscal negativo, 3%, 6% do PIB. Então, é realmente alguma coisa gigantesca que nós estamos falando e que pode ter consequências desastrosas sobre a universidade nos próximos anos, talvez. Entendi. Certo. O Paulo Gonzaga de Carvalho faz uma pergunta sobre o que acham da proposta da Renda Brasil, se ela caberia no orçamento. Não sei se está muito definida ainda a proposta, mas é um pouco falar sobre isso. Eu queria perguntar também como vocês veem, por parte das elites econômicas brasileiras, assim, se haveria um apoio ou uma rejeição caso houvesse uma guinada na política econômica do padrão atual para um padrão muito diferente. Como é que vocês imaginam que os mercados reagiriam? Como é que, enfim, as elites econômicas, financeira e industrial, por exemplo, reagiriam numa guinada de política econômica, eventualmente? Eu vou primeiro. Qual é a pergunta do Paulo mesmo? Eu fiquei ouvindo a sua. Paulo Gonzaga é sobre a proposta da Renda Brasil, se caberia no orçamento. Assim, eu não conheço a proposta, mas que você mesmo colocou, não está muito definida. Eu entendo que assim, vai ter que caber dentro de alguma responsabilidade fiscal, né? Porque assim, a capacidade do governo continuar ampliando sua dívida permanentemente, eu acho que é complicado. Então, eu tenho enxergado a questão do Bolsa Família, do Renda Brasil, como uma coisa que é um Bolsa Família um pouco turbinado, mas não alguma coisa, em parte financiado pelo abono salarial, né? Então, assim, coisas que já existem e vão ser redistribuídos, né? Então, sei lá, um abono para trabalhador formal, você vai colocar numa Renda Brasil que vai ter uma cobertura informal muito maior. Então, assim, você vai estar redirecionando determinados gastos. Então, junto à Bolsa Família com alguns outros tipos de gastos que o governo já tentou na reforma da Previdência alterar, né, a destinação. Então, eu acho que é mais isso. Eu não consigo ver como uma coisa que vá muito além de um Bolsa Família turbinado e com outro nome, do mesmo jeito que o Bolsa Família também, em grande medida, foi inicialmente um relabeling, né? Uma mudança de rótulos de programas que eram dispersos, Bolsa Escola, Vale Gás, outras coisas mais, né? Se for isso, eu acho que é assimilável. De novo, eu acho que a focalização é super importante. O Bolsa Família é um excelente programa. Eu acho que seguir nessa linha junto via cadastro, isso que seria bastante positivo. Sobre a questão de uma guinada na política econômica, eu acho que não seria bem visto, né? Tá certo? Eu acho que seria problemático.
Acho que com muita liquidez internacional, em uma economia muito retraída, basicamente você vai bater no dólar, mas não acho que vai ter impactos gigantescos na inflação. Eu acho que vai encurtar a dívida de uma maneira brutal, porque o juro longo vai subir de uma maneira bastante significativa, e, obviamente, vai afetar investimento privado e outras coisas. Eu acho que vai ser uma trajetória bastante problemática, e eu acho que você vai provavelmente colher alguma coisa parecida com o que você colheu da mudança anterior em 2014, e 2013, 2011. Você vai voltar para aquela mesma situação, né? Então, o resultado possivelmente vai ser o mesmo, ainda que agora talvez seja um pouquinho atenuado aí por todo esse dinheiro que está sendo juro muito baixo lá fora, todas essas coisas, preço commodity bem, né? Porque o dólar está perdendo, está se enfraquecendo, então pode ser que você consiga atenuar, mas o resultado deve ser muito diferente do que você teve em 2014. Não teria porquê. Eustáquio, gostaria de comentar? Eu concordo com o Castelar, certo? Só acrescentaria que, na verdade, eu acho que aí se divide muito setor financeiro e setor industrial, certo? Se divide muito. Eles se juntam em ocasiões um pouco específicas, ideologicamente movidos, certo? Em termos de interesses econômicos, não são tão concordantes assim. E eu te diria que hoje os setores industriais e comerciais no Brasil estão totalmente dependentes do auxílio emergencial e devem estar apavorados com a hipótese da retirada disso, entende? O setor financeiro pode ver isso com uma certa preocupação, certo? O mercado, como eles são chamados, certo? Pode ver isso como uma preocupação, mas é óbvio que isso não é uma posição, eu não diria, não faz sentido, do meu modo de ver, certo? Que os interesses industriais, os interesses comerciais, sobretudo, o comércio varejista no Brasil, não esteja ancorado nisso agora, que vai sofrer nos próximos meses. Então, eu acho que eles continuariam vendo isso positivamente. A redução seria problemática para eles, mas eles, eu acho, conseguiam ver como uma âncora que eles teriam para continuar, de alguma maneira, sobrevivendo. A outra pergunta era de quem era? Do Paulo Gonzaga sobre a proposta de Renda Brasil, se caberia no orçamento. Eu acho que aí, novamente, eu acho que a ideia de caber no orçamento depende de quanto você está taxando, entende? Se você quiser taxar mais, aí você pode, então, caber com um pouco mais de generosidade ou menos de generosidade. Mas certamente que para caber no orçamento com os tetos fiscais, etc., existentes, é sempre problemático. Nós não vamos ter. Nós estamos brincando de orçamento de guerra, né? Nós estamos furando os tetos de gastos barbaramente, certo? Nós estamos, de uma maneira cruel, nunca antes vista, e estamos fingindo que tem um orçamento de guerra, entende? Isso é absolutamente ridículo, isso dá para conversa de Congresso para você aprovar coisas, etc. Mas, obviamente, nós temos um problema bastante grande pela frente em termos de juntar os orçamentos. Não existe bolso esquerdo e bolso direito, existe só um orçamento, entende? E, obviamente, isso vai ter que ser resolvido conjuntamente. Perfeito. Eu vou primeiro agora agradecer aos dois e falar um pouquinho, antes de devolver a palavra para vocês fazerem considerações finais, falar um pouquinho da nossa agenda dos próximos seminários, tá? No dia 26 de agosto, nós vamos ter um seminário sobre a dinâmica da Covid-19 no Brasil. Então, voltando ao tema saúde, vai ter o Darlan Cândido, da Universidade de Oxford, e o Rafael Pereira, que é do IPEA, vão apresentar o trabalho deles que saiu na Science. E o Marcelo Fernandes vai falar de estocasticidade e heterogeneidade da dinâmica da Covid-19 no Brasil. O Marcelo Fernandes da FGV São Paulo. No dia 2 de setembro, o João Denegre, do IPEA, vai falar sobre o mercado de crédito no Brasil,
E o Ricardo Barbosa e o Fábio Reutemann, ambos do BNDES, vão falar sobre o que aprendemos sobre o BNDES. Uma meta-análise que eles fizeram de vários estudos sobre o BNDES. No dia 9 de setembro... Bom, enfim, ficamos com isso para não contar a agenda toda, não estragar as surpresas. Tem algumas coisas que não estão completamente certas. A gente ainda pode fazer alguns ajustes na agenda, porque tem coisas que não estão 100% confirmadas. Mas, enfim, ainda teremos questões sobre reforma de lei de falências, questões sobre distribuição de terra, questões sobre transição para a economia verde, como foi mencionado aqui, e também questões fiscais. As datas ainda estão um pouco em aberto, algumas delas. Mas, enfim, muito obrigado ao Armando, ao Eustáquio. Eu passo a palavra a vocês para fazerem considerações finais, por favor. Primeiro, Armando. Bom, super obrigado pelo convite. Prazer estar interagindo com o Eustáquio, com o pessoal que fez as perguntas, com você, Marcos. Eu acho que foi um seminário super, super interessante. Eu acho que a questão central é um pouco a que a gente discutiu, né? Como é que você faz a transição de volta desses estímulos, particularmente o fiscal muito forte lá fora e aqui. Os números dos Estados Unidos são ainda mais dramáticos que os números daqui. Sei lá, é um pouco não trivial. Obviamente tem um quê de incerteza que diz respeito à saúde pública, né? Então é óbvio que se amanhã surge uma vacina, se essa vacina russa aí funcionar, daqui a 6 meses talvez a gente esteja discutindo outras coisas, porque aí a coisa simplificaria enormemente. Ainda que eu concorde, eu acho que esse é um ponto que o Eustáquio fez, de que mesmo com vacina algumas coisas vão ficar, né? Tá certo? Nem que seja esse, não sei o nome desse aspirador aí que o Eustáquio falou, não tenho isso, mas pode ser uma mudança permanente. Mas, fora essa questão, um cenário otimista de uma vacina a curto prazo, que obviamente tem não só o descobrimento, mas a produção também, que não é uma coisa trivial, na escala necessária. Eu acho que a gente vai estar convivendo aí com esse drama de como é que desfaz esses estímulos num ambiente em que a questão da saúde vai continuar tendo impacto em setores, né? Você mencionou bem, comércio, indústria, realmente estão se recuperando em grande parte por conta aí desses estímulos que foram dados, né? Então, os setores que estão melhor estão refletindo, em certa medida, esses estímulos. Como é que você faz isso? É totalmente não trivial. Vamos observar lá fora também, vamos ver como é que a coisa é feita aí. Aqui dentro mistura não só o desafio econômico, mas também uma questão política claramente bastante forte, então torna ainda mais complexo esse processo. Bom, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Armando. Eustáquio, por favor. Eu também só tenho a agradecer. Tenho que fazer os caveats que o Armando fez nos momentos corretos. Eu vou fazer para toda a minha palestra, que eu não sou expert em tributação, não estou acompanhando assim tão de perto a conjuntura e nem tenho conhecimento sobre Covid assim o suficiente para falar sobre isso. Então, estou falando de abelhudo. Agora, uma vez dito isso, certo? Eu só digo que a questão de dívida, certo? E a retomada do crescimento com uma dívida desse tamanho, certo? Seja ela injeção monetária, seja ela criada por injeção monetária ou por emissão de títulos ou o que for, isso vai colocar um problema não trivial, um problema talvez único na história, ímpar na história econômica brasileira. E isso vai exigir tributação, entende? E é preciso que o governo, o Congresso, etc., tenham em mente que sem tributação não há salvação, entende? E que tributação tem que ser tributação equitativa, entende? Ela tem que ser feita, seja nos fluxos, seja nos estoques, ela tem que ter em mente que você tem uma classe muito privilegiada em termos de fluxo ou de estoques. Então, você tem que taxar aí para poder resolver o problema fiscal
e fazer a transição. É isso, eu agradeço muito. Bom, nós que agradecemos, várias pessoas aqui mandaram parabéns aos palestrantes, agradecimentos e abraços. Nós também agradecemos a todos que participaram e aguardamos vocês na semana que vem. Deixamos aí o link para o nosso canal de YouTube, onde amanhã nós colocaremos esse vídeo e também os slides apresentados aqui hoje, e onde estão também todos os seminários anteriores. Então, um abraço a todos, muita saúde, cuidem-se muito bem. Até a próxima.